Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre escalas termométricas e temperatura, né? Como é que funciona esse negócio de termômetro, Celsius, Fahrenheit, kelvins, enfim. Primeiro é legal ter uma noção aí do que é temperatura, né? Porque muita gente no dia a dia confunde temperatura com calor, enfim, são coisas bem diferentes. Então, vamos lá. Temperatura. O que a gente pode entender por temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Como assim, né? Isso pode ser só uma definição e não significar muita coisa para muita gente. Então, tem uma simulaçãozinha aqui que ajuda a gente a entender um pouquinho essa definição. Então, óbvio que isso é uma simulação, não é exatamente assim, mas dá para a gente enganar legal aqui. Então, digamos que a gente tenha água dentro de um recipiente e essa água, substância água, está no estado líquido. Então, como que seria o comportamento das moléculas de água no estado líquido? Seria alguma coisa parecida com isso. As moléculas elas não são estáticas, elas têm uma certa agitação, têm uma certa vibração, mas elas não se movem tão longe, não saem tão longe da posição delas como num gás. Num gás seria alguma coisa parecida com isso. As moléculas têm muito mais liberdade. Vocês podem perceber que no estado líquido, a temperatura da água aqui é 328 kelvins, é bem menor do que no estado gasoso. E no estado sólido é menor ainda. Olha a diferença do estado sólido para o estado líquido. O que está mudando? Sólido para o líquido, para o gasoso. A velocidade das partículas, a velocidade das moléculas de água. Então a temperatura ela está associada justamente com o que eu falei, com o grau de agitação. Está associada realmente com a velocidade de cada molécula da substância, que no caso é a água, né? Então no estado gasoso a temperatura é muito maior, no estado líquido ela diminui e no sólido diminui mais ainda. Percebam que no sólido as partículas, as moléculas, elas não têm mobilidade para poder se locomover, para poder transladar, como elas têm um pouquinho no líquido e muito mais no gás. Então, no sólido, a temperatura vem da energia de vibração das moléculas, né? Elas estão vibrando e quanto mais eu for aumentando, quanto mais eu for fornecendo calor, essa vibração aumenta até que as ligações entre as moléculas, a força entre as moléculas fique menor e elas consigam, digamos assim, se libertar. E aí elas vão mudando de fase, vão mudando de temperatura, vão mudando de fase outra vez, até chegarem no estado gasoso. Enfim, muito rapidamente, essa é uma noção legal aí para temperatura. Então, temperatura sempre é associada com agitação das partículas. Agitação das partículas de um corpo. Essa definição ela funciona tanto para sólidos quanto para líquidos, quanto para gases. Então, agitação das partículas. Uma coisa importante de eu comentar aqui nessa definição é sobre o estado de menor agitação possível das partículas de um corpo, voltando para a nossa simulação aqui, sólido. Se eu for diminuindo essa temperatura, qual a temperatura mínima que eu consigo chegar? É o 0 kelvins. A escala Kelvin ela foi construída baseada no zero absoluto, quer dizer, a partir do zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria a temperatura de menor agitação, de menor movimentação, menor grau de agitação de qualquer substância em todo o universo. Então, nada pode ser, nenhuma temperatura no universo pode ser menor do que 0 kelvins. É a temperatura onde você não tem agitação nenhuma. Percebam que as moléculas estão quase parando de vibrar. Tudo bem que isso é uma simulação, mas como eu falei, dá para enganar bem. Chegou no 1 Kelvin, daqui a pouco vai chegar no 0 Kelvin e nenhuma das partículas mais vai vibrar. Isso não quer dizer que os elétrons não estejam se movimentando, tá? Eles estão se movimentando, mas a agitação das moléculas não existe mais. Tá? Esse seria o 0 kelvins. Então, se alguém falar para você de uma temperatura em kelvins que seja negativa, a pessoa está mentindo, ou errou na conta, ou sei lá, não sabe nada sobre o que está falando, porque não existe temperatura em kelvins negativa.
Por isso que essa escala Kelvin, ela é chamada também de escala absoluta, porque ela só admite valores absolutos, só admite valores positivos, tá? Então esse aqui seria o nosso zero absoluto. Como é que funciona um termômetro, então? Um termômetro desses normais que a gente tem em casa, tá? Não um termômetro digital, termômetro de parede, que funciona com um líquido lá dentro, né? Esse aqui não ficou muito legal. Então o termômetro ele tem um bulbo. Um bulbo é aquela parte de baixo onde o líquido fica armazenado. O que pode ser esse líquido? Esse líquido pode ser mercúrio, eventualmente também pode ser álcool, né, com certo corante aí na cor vermelha, ou azul, enfim. Tem que ser algum material, algum líquido que seja bem sensível às variações de temperatura. Então, como que funciona? Esse líquido, quando ele esquenta, ele dilata, né? Ele é bem sensível. E essa dilatação, essa altura que ele ganha aqui no termômetro, ela é proporcional à temperatura. Então, quanto maior for a altura dessa coluna desse líquido, maior é a temperatura. Então, digamos que eu tenha dois termômetros aqui, idênticos, tá? Mesmo tipo de material que tem lá, mesmo líquido, né, dentro do bulbo, eles têm a mesma espessura, são idênticos. Só que eu não vou colocar nenhuma escala nesses dois termômetros. Então aqui estão os dois termômetros com um líquido. O que acontece quando eu forneço calor, quando eu acendo uma chama aqui embaixo? Bom, obviamente que esse líquido vai dilatar e vai atingir uma certa altura, né? Digamos que eu submeta os dois à mesma variação de temperatura, então os dois vão atingir a mesma altura. Qual a diferença entre os dois? Nenhuma. Os dois têm a mesma temperatura, os dois estão no mesmo lugar, sofrendo as mesmas variações, só que eu não marquei nenhuma escala. E qual que é a escala certa? Não tem escala certa, só tem escalas mais comuns, mais conhecidas, mais utilizadas, escalas padronizadas. Eu posso inventar a escala que eu quiser aqui. Então eu posso dividir esse termômetro em quantos risquinhos eu quiser. Eu posso dividir ele em 200, em 300, em 400 riscos, não sei. Eu invento a minha escala, dou um nome para ela e dou valores aqui. Eu posso dizer que aqui é o zero, eu posso dizer que aqui é 1, eu posso dizer que aqui é 2 e assim por diante. E esse da esquerda eu posso dividir é, em espaços maiores, se eu quiser também. Pronto, acabei de inventar duas escalas. Eu posso dizer que aqui embaixo é -10, eu posso dizer que aqui é 0, eu posso dizer que aqui é 10, eu posso dizer que aqui é 20. Qual está correta? As duas estão corretas. Então aqui no termômetro da direita, eu teria 1 grau na escala X, sei lá que escala é essa. Da esquerda eu tenho 10 graus na escala Y. Então acabei de inventar duas escalas, eu só preciso saber fazer a correspondência entre as duas, tá? Mas as escalas mais conhecidas e mais utilizadas no mundo são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então vamos falar um pouquinho aí sobre como que a gente faz para converter a temperatura entre duas escalas, entre três escalas que seja. O jeito mais fácil, que eu acho, é você colocar uma escala ao lado da outra e fazer uma comparação aí entre as suas temperaturas. É, como que a gente faz isso? Normalmente a gente usa pontos de referência bem conhecidos. O que são esses pontos de referência? Ponto de fusão do gelo, ponto de fusão do gelo, que é o ponto onde o gelo ao nível do mar, aqui eu estou falando, tá? Que é o ponto onde o gelo começa a derreter, é o mesmo ponto onde a água começa a solidificar. A gente chama ele de ponto de fusão do gelo, que é bem conhecido, o ponto de fusão do gelo ao nível do mar, 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E o nosso outro ponto de referência vai ser o ponto de ebulição da água. É a mesma substância. Ponto de ebulição da água, o ponto de fervura, né? O ponto onde a água começa a ferver, começa a passar para o estado gasoso ao nível do mar. Tá? Eu falo ao nível do mar porque em outras altitudes a pressão atmosférica muda e esses pontos têm uma pequena variação.
Então, eu vou tentar aqui fazer uma comparação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, o que eu preciso fazer? Coloco uma escala ao lado da outra e na mesma altura eu coloco as temperaturas correspondentes. A escala Fahrenheit, ela tem para o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit e para o ponto de fusão do gelo 32. Se você souber então duas temperaturas em cada escala correspondentes, você consegue achar qualquer temperatura, você consegue converter qualquer temperatura de uma escala para outra. Basta formular uma certa regra. Como é que vai ser essa regra? Então, digamos que eu queira achar um ponto intermediário aqui, não necessariamente no meio, tá? Um ponto qualquer entre 0 e 100. Vou chamar essa temperatura de TC. Eu quero saber qual é a temperatura correspondente na escala Fahrenheit, TF. Então, a variação em Celsius, ela é proporcional à variação em Fahrenheit. Percebam que eu falei variação, então muita gente confunde, pensa que a leitura, pensa que a temperatura é correspondente, é proporcional. E não é a temperatura que é proporcional, é a variação da temperatura que é proporcional. Então, quando de um lado essa coluna subir 10 centímetros, do outro lado ela também vai subir 10 centímetros. Não quer dizer que a temperatura vai ser proporcional, a variação da temperatura. Então, como assim a variação? Então, do lado esquerdo, você tem uma variação de 0 para TC, você pode ter uma variação de 0 até 100, e você pode ter uma variação de TC para 100. Você escolhe qual a variação você quer usar, mas a variação que você usar do lado esquerdo, da coluna do termômetro em Celsius, tem que ser proporcional à variação que você escolher da temperatura em Fahrenheit. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui variação aqui. Do lado esquerdo, eu vou pegar uma variação de 0 até TC. Essa variação, ou seja, esse tanto que a coluna do líquido subiu, tem que ser proporcional a esse tanto que a coluna desse líquido subiu do lado direito. Então, isso já dá uma parte da minha proporção. Como é que a gente vai montar essa proporção aí? Vamos lá. Então, do lado esquerdo, quando a temperatura vai de 0 para TC, quanto que ela varia? Ela varia o valor final menos o inicial, não é? TC menos 0. Então, eu posso dizer que TC do lado esquerdo menos 0 é proporcional a essa variação aqui, que vai de 32 para TF. Então, seria TF menos 32. Assim como, agora a gente escolhe uma outra variação. Vou pegar a variação de 0 até 100, para facilitar as minhas contas aqui. Quando a temperatura do lado esquerdo vai de 0 para 100, o que acontece do lado direito? Ela vai de 32 para 212. Quanto que vale essa variação de 0 até 100? 100 menos 0, que é 100. E do lado direito, 212 menos 32, que é 180. Montei a minha proporção. Percebam que eu não fiz 100 está para 212, assim como TC está para TF, porque não é o valor que é proporcional, é a variação da temperatura que é proporcional. A gente pode simplificar os denominadores aqui por 20. Então aqui dá 5 e aqui dá 9. E a gente chega numa formulinha bem conhecida que todo livro de física aí do ensino médio traz, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, com essa expressãozinha aqui, eu consigo converter qualquer temperatura de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Dá para fazer a mesma coisa, analogamente aqui, com a escala Kelvin. Eu coloco a escala Kelvin aqui do lado, só que o que a gente precisa saber? A gente precisa saber os pontos de referência, que são os pontos fixos. Cuidado aí que eu não estou falando que as escalas começam em 0, terminam em 100. Começam em 32, terminam em 212. Não é isso. São só pontos de referência, tá? A escala Kelvin, então, para o ponto de ebulição da água, ela usa 373. 373 kelvins. Percebam que eu não uso graus Kelvin, porque ela é uma escala diferente, a escala absoluta. Para o ponto de fusão do gelo, são 273 kelvins. Se eu fizer essa mesma regra, essa mesma variação, essa mesma proporção aqui, ó,
Quer dizer, eu vou pegar uma certa temperatura aqui, temperatura em kelvins, e eu quero descobrir como que ela se comporta comparando com as outras aí. Eu vou fazer essa variação e essa variação, vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui. Então eu vou chegar aqui numa outra expressãozinha que é TK, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5, tá? Então, essa tríade, essas três equações, essa igualdade entre as três aqui, está em qualquer livro de física. Você não precisa decorar essa fórmula, mas se você souber os pontos de referência, você pode chegar nessa formulinha aqui sozinho. Então, para converter de Celsius para Fahrenheit, eu uso essas duas. Para converter de Celsius para Kelvin, eu uso a primeira e a terceira. E de Fahrenheit para Kelvin, eu uso a segunda e a terceira. Tá? Esse é o jeito mais fácil que eu acho para a gente transformar de uma escala de temperatura para outra. Vamos para uma outra situação aqui. Resolver isso de um jeito mais matemático. Tem gente que prefere. Então, matematicamente, duas escalas termométricas quaisquer podem ser relacionadas com uma função do primeiro grau, porque a variação é proporcional entre elas. Ou seja, a variação é linear, ela não é quadrática, não é trigonométrica, enfim. Uma função varia com a outra linearmente. Então, eu posso escolher um dos eixos para eu chamar de temperatura em graus Celsius, o eixo Y, por exemplo, TC, e o eixo X eu vou chamar de TF. Então, uma outra maneira de converter as temperaturas entre Celsius e Fahrenheit. Para eu poder estabelecer essa função que relaciona as duas, eu preciso de dois pares ordenados. Tá? Todo mundo que estudou um pouquinho aí de matemática sabe isso. Então, quais são esses pares ordenados? Então, normalmente são aqueles pontos fixos que eu falei. Ponto de fusão do gelo e ebulição da água, mas pode ser qualquer dois pontos que relacionem essas duas temperaturas. Então, lembrando que no eixo X eu tenho TF, então quando a temperatura em Fahrenheit ela é 32, em Celsius ela é 0. Quando em Fahrenheit ela é 212, em Celsius ela é 100. Pronto, esses são os dois pontos conhecidos. De novo aqui, ó, ponto de fusão da água, do gelo, e ponto de ebulição da água. Com esses dois pares ordenados, eu consigo montar um gráfico, eu consigo achar uma função do primeiro grau do tipo y igual a x mais b. Os matemáticos gostam mais de fazer assim, mas o jeito mais prático é o jeito anterior que eu mostrei. Então vamos lá. A gente teria que marcar, quer dizer, não precisa fazer o gráfico, na verdade. Eu vou fazer aqui só para mostrar mesmo. Não precisa ser proporcional também. Então, que ponto é esse? 32, 0. É um ponto onde no x eu tenho 32 e no y 0 dá exatamente esse ponto aqui, é a raiz da função nesse caso. E o segundo ponto, quando em x eu tenho 212, que é o TF, e em y eu tenho 100. Eu vou lá e marco esse par ordenado. Eu posso até fazer uma reta aqui se eu quiser. Essa é a reta da função que relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Se eu achar essa função y igual a x mais b, eu também vou chegar numa expressão que converte uma escala na outra. Então, como é que a gente acha uma função do primeiro grau se a gente tem dois pontos? A gente substitui no x e no y, um ponto de cada vez, e resolve um sistema para descobrir os dois coeficientes, o coeficiente angular e o linear. Então, substituindo o primeiro ponto, quando y é 0, x é 32. Então, ficaria 0 igual a vezes 32 mais b. A segunda equação, eu vou substituir o x por 212 e o y por 100. Então, 100 é igual a vezes 212 mais b. E aí, resolvendo esse sistema simples, a gente acha o a e o b, monta a nossa equação. O jeito mais fácil de eliminar a variável aqui seria subtraindo a equação de cima da de baixo. Tem várias maneiras, eu prefiro essa nesse caso. Então, 100 menos 0, 100, 212 menos 32 são 180, 180 a e b menos b dá 0. Simplificando aqui o 100 com 180,
de novo, vou chegar naqueles 5 nonos. Então, meu A vai ser 5 nonos. Esse é o meu coeficiente angular da função. Se eu sei o A, eu volto aqui, substituo e acho meu B. Então, o B, se eu isolar o B aqui, vai ser menos 32A. Menos 32 vezes 5 nonos. 5 nonos. Ou seja, meu B seria menos 160 sobre 9. Um número bem esquisito, mas é isso aí. Coeficiente linear, lembrando, é onde corta o eixo y aqui, ó, faz sentido, né? Lá embaixo, no menos 160 sobre 9. Então, a minha função ficaria y igual a vezes x mais b. 5 nonos de x mais aquele b, que é menos 160 sobre 9. Lembrando que y a gente chamou de TC, né? Então ficaria assim, ó. A temperatura em Celsius é igual a 5 nonos vezes o x, que é o TF, temperatura em Fahrenheit, menos 160 sobre 9. Essa é a função do primeiro grau que relaciona essas duas escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit. Dá para fazer isso com quaisquer duas escalas. Pode ser a escala Celsius com Kelvin, pode ser a escala Celsius com uma escala que eu acabei de inventar, não interessa. Pode ser duas escalas aleatórias. Eu acabei de inventar duas escalas. A escala x e a y. Como é que eu faço? Escolhe dois pontos correspondentes, encontra os coeficientes, monta a função. Você tem aqui a expressão para você poder converter uma na outra. Certo? Vamos fazer um exercício, então, só para a gente fixar bem aí. Um exercício bem simples. Vamos ver o que fala nesse exercício, então. Um estudante mediu a temperatura de um colega que estava com febre. Para tanto, ele usou um termômetro de mercúrio cuja escala estava ilegível. Então, para determinar a temperatura, ele fez o seguinte procedimento. Colocou o termômetro num recipiente onde continha água e gelo e, após o equilíbrio, marcou a altura da coluna de mercúrio a partir do bulbo, 5 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro num recipiente com água em ebulição e, após o equilíbrio, marcou a altura da coluna da mesma forma, 15 centímetros. Por fim, colocou o termômetro em contato com a pele do colega e, após o equilíbrio, marcou a altura 8,8. Qual a temperatura do colega? Considere que a água, em ambos os casos, era destilada e o experimento foi feito ao nível do mar. Essas considerações aqui, ó, é só para dizer que a água é pura. Como ela está ao nível do mar, então os pontos fixos devem ser conhecidos, que é o 0 graus Celsius para essa mistura de água mais gelo e os 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Então os valores aí, 5 centímetros, 15 centímetros e 8,8. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Quando o exercício fala de uma escala e da altura que a coluna do mercúrio atinge, a gente faz da mesma maneira que a gente fez antes. Só que numa delas a gente vai falar da escala Celsius, então, e na outra a gente vai falar da altura H que a coluna de mercúrio atinge. A gente vai fazer uma comparação do mesmo jeito. É como se essa altura que a coluna de mercúrio atingisse fosse uma escala, tá? Só que não é uma escala propriamente dita, é uma altura, mas dá na mesma. Então, o que aconteceu lá? Quando ele colocou o termômetro numa mistura de água mais gelo, que a gente sabe que é o ponto de fusão do gelo aí, o 0 graus Celsius, a altura atingida pela coluna de mercúrio foi de 5 centímetros. Ele foi lá, mediu com a régua, fez uma marca. Quando ele colocou o termômetro em contato com água em ebulição, que a gente sabe que a temperatura é 100 graus Celsius, a altura atingida pela coluna de mercúrio foi de 15 centímetros. Aí ele foi lá e colocou o termômetro em contato com a pele do colega, deixou por um tempo até atingir o equilíbrio e mediu a altura. A altura que ele mediu foi uma altura intermediária entre 5 e 15, 8,8 centímetros. Então, essa altura de 8,8 equivale a que temperatura em Celsius? TC. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o lado esquerdo aqui, ou seja, a variação em Celsius, ela é proporcional a uma variação em centímetros.
como eu falei, como se esses centímetros fosse uma outra escala, a escala centímetros. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente fez. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar duas variações e vou fazer a proporção entre elas. Então, essa variação de 0 para TC é proporcional a essa variação de 5 para 8,8. Assim como essa variação de 0 para 100 é proporcional à variação de 5 para 15. E isso vai me dar uma equação de conversão e eu vou descobrir a temperatura que o amigo dele tinha para ver se ele realmente estava com febre. Então, do lado esquerdo, de 0 para TC, a minha variação é TC menos 0. É proporcional a uma variação de 5 para 8,8. Então, 8,8 menos 5. Do lado esquerdo, de novo, de 0 para 100. 100 menos 0, que é 100. Do lado direito, de 5 para 15. Então, de 5 para 15 eu tenho uma variação de quanto? De 10. Simplifico os denominadores. Aqui fica 1, aqui fica 10. Multiplica em cruz. Então, eu vou ficar com TC é igual a 10 vezes 8,8 menos 5, que são 3,8. Portanto, a temperatura em Celsius do amigo dele lá, 38 graus Celsius, e ele realmente estava com febre, certo? Então, acho que isso é uma boa base já para vocês resolverem qualquer exercício de conversão entre duas escalas. Sempre lembrando que o que é proporcional, aquilo que a gente pode montar uma regra de 3 entre duas escalas, não é o valor da temperatura, é a variação da temperatura, certo? Então, até a próxima, é isso aí.